servidores desta casa. Começar agora aqui a nossa sessão. Hoje está tendo um problema com o provedor de internet aqui da PowerCom, que nos dá essa assessoria de internet no município de Monte Alegre todo. Por isso que a transmissão ela não está sendo feita de forma online, né, transmitida ao vivo. Né, será feita a gravação dessa sessão e disponibilizada logo em seguida nas redes sociais. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 37ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Até o presente momento, não se encontram presentes nesta casa o vereador Lenilson Mendes e o vereador Ferreira Luiz. Ao primeiro secretário para proceder... Não, presente ao primeiro secretário para proceder sim, e também o primeiro secretário, o vereador Rivanildo Barreto. Diante da ausência dele, passamos à segunda secretária para proceder à leitura da ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 12 de novembro de 2024. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura, tendo em vista que todos nós já temos acesso à mesma. Tendo em vista a solicitação do vereador Neto Ananias, colocamos em apreciação o pedido de dispensa de leitura da ata. Pedido de dispensa da leitura de ata aprovado e autorizado pelos senhores vereadores presentes. Passamos, então, à discussão da ata. Algum vereador deseja discutir? Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 12 de novembro de 2024, aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. À segunda secretária, para proceder com a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 023/2024, do vereador José Ananias Neto, que declara patrimônio cultural imaterial do município de Monte Alegre a tradicional festa da padroeira de Santa Luzia, do distrito de Lagoa do Mato. Projeto de decreto legislativo número 58/2024, do vereador Kleber Maciel de Souza, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense à senhora Gessiele Félix Xavier Lopes e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 59/2024, do vereador Fagner Ferreira da Silva, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense ao senhor Edipo Antônio da Silva. Projeto de decreto legislativo número 60/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense ao senhor André Ferreira Marques. Projeto de resolução número 2/2024, da mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, reforma ao regimento interno da Câmara Municipal de Monte Alegre RN e da outras providências. Requerimento número 12/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, que requer ao chefe do Poder Executivo a instalação de academia da terceira idade no loteamento do Vale dos Montes. Requerimento número 13/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, requer ao chefe do Poder Executivo que gestione junto à Diretoria-Geral da CAERN a possível construção de um reservatório de água, caixa d'água, com capacidade para atender o loteamento Vale dos Montes. Requerimento número 14/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, requer que seja enviado ofício à secretária de Infraestrutura solicitando serviço de limpeza, capina, retirada de lixo e entulhos do interior das lagoas de captação do loteamento do Vale dos Montes, neste município. Requerimento número 15/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, requer ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do senhor prefeito André Rodrigues da Silva, a construção de uma quadra de esporte e de uma praça com playground no loteamento Vale dos Montes. Requerimento número 16/2024, da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, requer à Secretaria de Saúde solicitando que seja realizado um mutirão de castração de cães e gatos em situação de rua. Só, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Esse meu projeto que eu apresentei, eu queria desse para ser votado hoje.
tendo em vista a festa da padroeira começa no início do mês, eu queria que tivesse aprovado. Ó. Tendo em vista a solicitação do vereador Neto Ananias, eu também queria sugerir, de além de colocar o projeto de lei 023 de 2024 para ser apreciado em regime de urgência, né, nesta ocasião, também os projetos de decreto legislativos número 58, 59 e 60, que são os títulos de cidadão montealegrense, cuja sessão solene nós vamos estar realizando na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui no ginásio poliesportivo Osmundo Faria. Então, se os senhores vereadores concordam, eu peço a autorização do plenário para que a gente possa apreciar em caráter de urgência esses 4 projetos aqui. Autorizado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, para que a gente possa apreciar em caráter de urgência projeto de lei número 23, 2024, e os projetos de decreto legislativo 58, 59 e 60. Passamos, então, diante da matéria, a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, o vereador Fagner Ferreira, para proferir parecer sobre a matéria, de forma verbal. Senhor presidente, senhores vereadores, meu bom dia a todos. A Comissão de Legislação e Justiça, redação final, analisou o projeto de lei de número 23/2024, de autoria do vereador Neto Ananias. Observou que ele está dentro das técnicas legislativas e constitucionais e deliberou para apreciação do plenário. Como também avaliou os projetos de decreto legislativo de número 58, 59 e 60 dos vereadores Kleber Maciel, Fagner Ferreira e Thalita Rafael. Observou que está dentro das técnicas constitucionais e legislativas e também deliberou para apreciação do plenário. Passamos, então, à apreciação do projeto de lei número 23, 2024. Vereadores que quiserem se manifestar, tratando aí do parecer da Comissão de Legislação, vereador Fagner, que segue pela tramitação do referido projeto. Algum vereador deseja discutir? O projeto ele declara patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre a tradicional festa da padroeira Santa Luzia, no distrito de Lagoa do Mato. De autoria do vereador José Neto Ananias. Não sei. Pronto, encerrada a discussão, passamos à discussão do parecer, que é favorável à tramitação do referido projeto. Parecer aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes. Passamos agora à votação do projeto de lei em caráter de urgência, em única sessão nesta oportunidade. Projeto de lei número 23 de 2024, de autoria do vereador Neto Ananias. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 23 de 2024, do vereador Neto Ananias, que declara patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre a tradicional festa da padroeira Santa Luzia, no distrito de Lagoa do Mato, aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes nesta oportunidade.
Eu queria sugerir aqui, a título de votação em bloco, já que o parecer também é favorável e a matéria ela é idêntica, os projetos de decreto legislativo 58, 59 e 60, que tratam de disposição de outorga de título de cidadão montealegrense, a senhora Gessiele Félix Xavier Lopes, Édipo Antônio da Silva e André Ferreira Marques. Passamos à discussão do parecer, que é favorável à tramitação. Algum vereador deseja discutir o parecer? Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aprovado o parecer da Comissão de Legislação referente aos projetos de decreto legislativos números 58, 59 e 60 por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passamos agora à votação dos projetos de decreto legislativos 58, 59 e 60. Está em discussão. O vereador que deseja fazer uso da palavra. Encerrada a discussão, passamos à votação dos projetos de decreto legislativo 58, 59 e 60. Projetos aprovados por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Projeto de decreto legislativo 58/2024 do vereador Kleber Maciel, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense a senhora Gessiele Félix Xavier Lopes. Projeto de decreto legislativo número 59/2024, de autoria do vereador Fagner Ferreira da Silva, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense ao senhor Édipo Antônio da Silva. E projeto de decreto legislativo número 60/2024, de autoria da vereadora Thalita Rafael de Oliveira Xavier, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão montealegrense ao senhor André Ferreira Marques. Todos os três aprovados por unanimidade nesta oportunidade. Eu quero, antes de passar aqui ao grande expediente, informar que na próxima terça-feira ocorrerá aqui a prestação de contas da saúde do nosso município, a apresentação do relatório do primeiro e do segundo quadrimestre de 2024, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro, às 9 horas, na Câmara Municipal. Estão todos os senhores vereadores devidamente convidados, aqueles que puderem se fazer presente. Cumprimentar nosso vice-prefeito Toninho, que se faz aqui presente também. Passo aqui a segunda secretária para inscrever os vereadores que desejarem fazer uso da palavra. Vereadora Marinalva. Vereador Fernando. Vereador Janilson. Vereadora Lucineide. Vereador Neto. Vereador Fagner. Com a palavra, a vereadora Marinalva Cardoso. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente da Câmara, senhor vice-prefeito Tonho Ananias, equipe técnica de comunicação e a todos meu bom dia. Eu quero aqui, nas minhas palavras, apenas fazer uma reivindicação. É que eu estou sendo muito procurada. A população montealegrense, ou de Lagoa do Mato, estão reclamando muito com relação à falta de água. Passa 3, 4 dias sem água em suas residências. E muitas vezes, quando chega, só chega na torneira. Então, a água não está chegando até a caixa de suas residências. Para que as pessoas responsáveis no setor da água tomem as providências. O que será que está acontecendo? A população precisa de uma explicação, de uma resposta. Será que tem alguma bomba queimada, alguma bomba quebrada? Que dê uma nota de esclarecimento, porque uma população grande que nem Lagoa do Mato não precisa estar sofrendo assim por falta de água. Então, são essas as minhas palavras
E obrigada a todos, que todos tenhamos um ótimo dia. Com a palavra, o vereador Janilson Gomes. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, quero também cumprimentar aqui o vice-prefeito Toninho, que está, como sempre, prestigiando aqui nosso trabalho. Eu queria apenas, presidente, falar sobre uma situação desagradável que toma conta da nossa cidade em relação a essas empresas de telefonia ou internet. Nós temos aqui nas ruas da nossa cidade vários postes, várias ruas com os fios empendurados, enroscando nas pernas das pessoas. E essa semana, por pouco, não aconteceu um acidente, quando um casal vinha em uma moto e se deparou com um fio e caíram da moto, né? Quase acontecia o pior. Então a gente temos que ver essa situação, levar aos órgãos competentes, as pessoas, as empresas responsáveis por esse descaso, porque está acontecendo aqui na nossa cidade. Como a gente pode ver, em cada rua tem um azarulho de fios enrolado, ou seja, empendurado ou arrastados pela rua. Isso é perigoso, até porque já provoca acidente, e antes que isso venha acontecer, é melhor que a gente tome providências. Uma questão também que está sendo questionada, senhor presidente, é sobre a lei que foi aprovada nesta casa e sancionada pelo chefe do executivo, que é a lei sobre a solta de fogos. E isto está sendo questionado e servindo até de chacotas, porque muitas vezes as pessoas dizem, e afinal de contas, essa lei vai ser cumprida, obedecida ou não? É lei? É lei. Lei é lei, tem que ser cumprida, né? A gente sabe disso. Então é preciso também que seja expandido as informações em meio de comunicação, redes sociais, até mesmo ao setor de segurança do município, para que fiscalize e observe alguns setores que está descumprindo com essa lei, porque já que é lei, e a lei tem que ser mantida, né? Então, são questionamentos que estão sendo feitos pela população e achei por bem trazer esse assunto mais uma vez nessa casa, até porque já foi discutido por várias vezes, para que se tome providência e enfatizem mais para que a população entenda o que é a lei e para que seja obedecida. Em relação à CAERN, como já foi dito aqui pela colega vereadora Marinalva, é estarrecedor. A CAERN, como sempre, um assunto que a gente aqui, desde os 4 anos que a gente passou legislando, debatendo sobre CAERN, a CAERN não tem jeito. Só tem jeito quando realmente ela for privatizada. Enquanto tiver gerida pelo governo do Estado, pode ter certeza que esse caos não vai ter fim. Pois é, mas eu quero aproveitar, como se falou em água, a gente vê aqui na cidade vários pontos, várias ruas com vazamento escorrendo pelas ruas, né? E tendo que fazer aberturas no asfalto, deixando então muitas vezes as ruas esburacadas e causando esse transtorno, né? Com a falta d'água também em alguns setores aqui da cidade por questão desses vazamentos que é constante aqui na nossa cidade. A gente sabe que a nossa rede de água e esgoto aqui da cidade é antiga. Muitos e muitos anos, né, que já se deveriam ter feito uma tubulação nova, umas redes novas, né, para que evitasse esse problema. Tendo assim, como sempre, trazendo prejuízo para a população. Então seria só isso, senhor presidente, por hoje, no momento, e muito obrigado. Bem, ouvindo o pronunciamento do vereador Janilson em relação à lei que esta casa aprovou, a lei ela está em vigor, sim, ela foi publicada no Diário Oficial, né, que é o Diário da FEMURNE, né, foi sancionada pelo prefeito André e, na verdade, o que falta é o Poder Legislativo, o Poder Executivo fazer a regulamentação da lei.
para que sejam aplicadas as sanções pertinentes a quem solta esses fogos com estampido. Eu tinha falado até com o procurador Silvio e ele disse que estava preparando esse decreto regulamentador, né, porque tinha algumas situações de valores, né, para ser aplicado, a forma como identificar a pessoa que solta, né, quem deveria ser o motivador dessas sanções que estariam sendo colocadas no decreto, né? Então eu não posso lhe dizer se, pelo menos até ontem, isso foi finalizado, não tenho conhecimento, mas vou procurar saber, até porque a gente vê que tem festas e tem festas que estão descumprindo a lei, né? Nós aqui, como vereadores, nós não podíamos estabelecer aplicação de penalidade, porque isso não nos compete como legislador. A gente coloca o impedimento, mas a gente não estabelece as sanções. Isso daí é exclusivo do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é quem faz isso através da regulamentação da lei, né? Espero que ele regulamente. Vou estar, inclusive, me colocaram, recebi hoje como padrinho dos fogos, né, na próxima semana, lá em Cajueiro. E assim, eu vou disponibilizar fogos sem barulho. Inclusive, eu disse, girândola sem barulho, apenas visual, que foi isso que eu até coloquei. Seria, digamos, um contrassenso muito grande, me colocando na condição de padrinho dos fogos, eu for dar fogos para ficar com barulho, né? Não teria a menor condição. Então, eu já disponibilizei, né, os fogos, pelo menos na minha noite lá, na terça-feira, será sem barulho, né? Então, assim, se na próxima sessão nós já tivermos algum posicionamento da Prefeitura, com certeza a gente vai estar disponibilizando aqui, e a Prefeitura também deverá fazer a sua publicidade, né, a respeito desse decreto, porque a gente sabe que tem muita gente que faz qualquer comemoração, solta uma pistolazinha na sua casa, né, e aí de repente fulano está soltando fogo, está tendo uma festa, tá? Aí no momento que a população ela passa, acho que colocar um carro de som também, né, na rua depois, né, fazendo o aviso aí, presidente, isso vai inibir aí, com certeza. Permita, né, pela ordem aqui, só para ajudar mais, acrescentar algo nesse comentário. É importante exatamente isso que eu ia falar, da publicidade, porque a população no geral ainda não tem conhecimento dessa lei. Por isso é importante o que o vereador Janilson coloca aqui, porque as pessoas, como se trata, a gente sabe que Monte Alegre, tradicionalmente, culturalmente, o povo de Monte Alegre gosta muito de fogos. Eu saio de perto, que eu sou neto de fogueteiro, acho que meu avô foi aqui um dos pioneiros nesta arte aqui, e eu sempre gostei e continuo gostando, né? Até fiquei surpreso porque foi, acho que uma sessão que eu não estava aqui na casa e essa lei foi votada, mas é importante, tendo em vista hoje, isso é uma realidade, hoje na sociedade brasileira, os grandes centros já têm feito isso com muita frequência, tendo em vista várias situações, mas sempre se coloca em primeiro lugar essa questão da questão dos autistas, dos idosos, os doentes e os animais. Bem, tudo válido é importante. Agora também é importante que haja um esclarecimento da população, né? Que alguém que solta como eu disse, domingo mesmo teve os meninos naquela euforia com a vitória do Flamengo, saíram pelas ruas, fogos, aquelas coisas todas, mas, por exemplo, você vai penalizá-los de que forma, né? Porque eles estão ali numa comemoração que toda a vida aconteceu, e por isso é preciso que se tenha esse cuidado de informar. Eu acredito que, aguardando também também será oportuno quando essa regulamentação for elaborada, é importante que isso tenha, porque se trata de uma coisa muito importante que abrange
muita gente, né? Como eu disse, culturalmente, Monte Alegre é uma cidade, o povo de Monte Alegre gosta de fogos. Tudo de fogos, vocês se lembram que até em sepultamento aqui tem fogos, né? Então, é uma coisa que culturalmente faz parte da vida do Monte Alegrense. E é uma coisa que não vai deixar de existir, porque ainda será permitido os fogos, que a gente chama os fogos de cores, né? Só visuais, né? Efeitos visuais. De barulho não teremos mais. Mas é preciso que a população seja informada bem direitinho para que não haja dúvidas sobre... Eu até, por ocasião da festa padroeira, consultei Vossa Excelência para ter... Eu não tinha ainda uma ciência, sabia que tinha alguma coisa, mas não tinha ainda a ciência no total da existência da lei. E foi até descumprido, né? Foi um rebuliço maior do mundo nas redes sociais. Mas, enfim, eu acho que isso até colabora também para que haja, desperte nas pessoas esse interesse pelo conhecimento realmente da lei, porque, como o vereador Janilson disse, que é algo que é importante, lei existe para ser cumprida, né? E no momento em que nós aqui, como legisladores, aprovamos uma lei, o executivo sanciona e essa lei passa a valer, é preciso que as pessoas saibam que existe uma lei dentro daquele contexto, que ela precisa ser obedecida, né? Então a gente aguarda aí com muita alegria a essas explicações, esses esclarecimentos e a regulamentação para que a gente, no futuro bem próximo, tenha isso pacificado, essa situação pacificada, e possa se soltar fogos devidos nos seus devidos horários, nos devidos momentos, sem aborrecer ninguém. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lucineide Paiva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, vice-prefeito, funcionários da casa, TV Caju. Primeiro, quero falar sobre os fogos, que não seria nem da minha pauta hoje, mas como foi tocado, a gente tem que conversar sobre isso também. Lembrar da audiência pública que ocorreu aqui, conscientização do autismo e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que o presidente da casa estava presente, e foi uma das deliberações dessa audiência exatamente esta preocupação com os fogos. E foi realmente feito essa lei, a autoria do presidente Kleber e a autoria minha. Tem 2 vereadores na autoria desta lei. E dizer a todos que aqui estão, principalmente a Janilson, que trouxe esse assunto, que a importância desta lei é para proteger os autistas, as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os idosos, os animais, as pessoas que estão doentes em casa, nos hospitais. Dizer a vocês como é grave este barulho para um autista. Só sabe quem está junto dele. E isso pode até causar uma crise epiléptica neste autista. Então, a importância desta lei é grande. E aguardamos com ansiedade, presidente, este decreto de regulamentação, para que esta lei seja aplicada em sua totalidade. Eu recebo vários telefonemas, todas as vezes que soltam fogos em Monte Alegre. Inclusive, eu até liguei para o vice-prefeito no dia da procissão da abertura da festa da padroeira, porque me ligaram e não foi, acho que só uma girândola, foram várias. E é um transtorno imenso. E eu até disse para eles, se a festa da padroeira continuar assim, eu não irei nenhum dia, porque senão a chuva de reclamações é muito grande. Então, graças a Deus, não aconteceram os fogos sem estampidos, e isso é melhor para todos nós.
Eu sei o que o vereador Fernando falou dessa parte tradicional, mas a gente tem que evoluir a cada dia e sabe que os estampidos eles não são bem-vindos para ninguém. Nem para a gente, tem muita gente que nem tem esses transtornos e tem medo desses fogos. Então a gente pode, inclusive, se alegrar de outra maneira com os fogos sem estampidos e que são muito bonitos. Quero também aqui conversar um pouco sobre o dia de ontem, que foi o dia 18 de novembro, o dia do conselheiro tutelar. E em nome de Gracinha Toscana, eu faço uma homenagem a todas as mulheres que compõem este conselho tutelar, que é a proteção das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Lembrar também aqui que sexta-feira ocorreu aqui a 4ª etapa do interiorano de voleibol do Rio Grande do Norte e a Paraíba, sediada aqui em Monte Alegre, num dos 2 ginásios de esportes. E com alegria a gente viu o sub-20 feminino ser tetracampeões. As meninas mostram esse interesse, esse empenho, essa dedicação. E eu fico muito feliz, são 4 anos desta liga e são 8 anos desse projeto de voleibol em Monte Alegre, do Univôlei. E dizer também da minha alegria de ter recebido uma ligação da treinadora da seleção do Rio Grande do Norte de voleibol, está chamando Júlia. Júlia é levantadora, é filha de Ceissa, e possivelmente ela vá para estudar na escola doméstica e fazer parte da seleção do Rio Grande do Norte de voleibol. A gente fica com uma alegria imensa de saber desta notícia. Quanto à CAERN, que Marinalva, a vereadora, falou, eu tenho a mesma opinião de vários aqui, que só privatizando para que ela forneça um bom serviço aos clientes. A gente tem como exemplo a COSERN, que foi privatizada e ela está aí oferecendo o serviço de melhor qualidade. Então, a gente espera que seja privatizada essa CAERN. Mas, antes que isso aconteça, a gente pode também estar conversando, e já falamos várias vezes, mas mesmo assim, acho que o presidente e todos são testemunhas, e a gente não tem esse serviço bom aqui em Monte Alegre. Eu acho que é só, senhor presidente, agradecer a oportunidade e um bom dia a todos. Fique com Deus. Com a palavra o vereador Neto Ananias. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, equipe da TV Caju, vice-prefeito está aqui presente, sempre nos assistindo. Um bom dia a todos. Quero iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus pelo momento, pois nós estamos aqui trabalhando e estamos com saúde, graças a Deus. Falar um pouco aqui da problemática de água na nossa cidade, na comunidade Lagoa do Mato. Situação muito complicada. Nesse período de seca, sempre acontece isso. Toda a vida tem esse problema. Nessa seca, esse sol quente, é normal o consumo de água ser bem maior. A gente bebe mais água, a gente toma mais banho. Por isso que acontece essa dificuldade. Vou começar aqui pela CAERN. Tem 2 vazamentos grandes na Pajuçara 1 e na Pajuçara 2. Muita água. A pessoa que viu ontem derramando me falou que o desperdício d'água lá é grande. Em Lagoa do Mato, lá perto da lagoa, tem uma casa lá desativada que não mora ninguém, um vazamento grande da CAERN. Mandei o menino lá, o funcionário da prefeitura, tapar esse cano. Ele tapou. Em seguida, eu acho que quebraram de propósito, porque lá está de novo uma poça d'água grande.
e servindo até para molhar umas plantações de alguém lá. Falando agora, continuando ainda na CAERN. O diretor da CAERN geral e o diretor regional deviam tomar as providências. A gente sabe que a dificuldade é grande, mas a CAERN era para ter mais responsabilidade com o serviço que presta à população. A população paga os papéis mensalmente, mesmo não tendo água. Lá em casa chega um dia e 8 não. Lagoa do Mato é uma dificuldade grande de água da CAERN e fica lá jogado. O escritório aqui de Monte Alegre não tem condições, só o escritório e as paredes, como já tem falado aqui, as paredes e os funcionários não têm condições de resolver o problema. Isso é um problema grave, um problema que o governo do estado era para resolver. Tem condição para isso, porque está cobrando todos os meses o papel de luz, de água, papel de água. Então deveria fazer a manutenção dessa rede, né, que a gente tanto falou aqui. E sem o abastecimento de água da CAERN, no setor do Lagoa do Mato, fica difícil o abastecimento de água da prefeitura suprir toda a necessidade. Não dá jeito sozinho. Agora respondendo aqui, que a colega vereadora Marinalva falou sobre a água da prefeitura, que ela não questiona do estado, mas eu questiono as duas, porque sem uma ou a outra não dá certo, tem que ser as duas funcionando. Eu não sei se é do conhecimento da vereadora Marinalva que existem muitas irrigações, pessoas usando água indevidamente, que não é para irrigar. E eu tenho um vídeo aqui, que o funcionário deu para mim, porque é muito pressionado pela população, e por mim também. Sexta-feira eu passei a tarde, mas ele, consertando canos, né, feriadão, não tem como pegar na prefeitura o material no CD, porque está fechado, mas eu dou o meu jeito. Em Lagoa do Mato eu dou o meu jeito quando quebra. Eu tenho irrigação e tiro pedaço da minha irrigação e resolvo o problema da população. Eu faço isso, faço vídeo e mostro. Mas, infelizmente, tem pessoas usando de má fé. A vereadora Marinalva, colega vereadora, era para a senhora se informar melhor, para quando trazer aqui algumas reclamações, pode trazer. Agora, primeiro tem que saber o que é que está acontecendo. Eu não trago aqui nenhuma reclamação para nenhum colega meu vir aqui pegar no meu pé, porque eu estou trazendo reclamações aqui. Antes de eu trazer a reclamação, eu vou apurar bem direitinho. E não tem no município de Monte Alegre, nem secretaria, ninguém, eu digo e bato no peito, que saiba mais dos problemas, da dificuldade, dos consertos das águas da prefeitura de Monte Alegre, no setor do Lagoa do Mato de Queneto Ananias. Porque eu estou diariamente, feriadão, sábado, domingo, de noite, toda hora eu estou por dentro de todos os assuntos, porque eu recebo em média, eu estava dizendo hoje aqui a um colega aqui na rua, aqui em Monte Alegre, que eu recebo em média, por dia, de 10 a 15 ligações, o pessoal perguntando, Neto, na minha rua vai ter água hoje? Neto, não é, o dia era ontem, e não teve, e não sei o quê, e eu respondo bem direitinho, porque eu sei. Falando das irrigações, que é o grande problema, minha colega vereadora, tem um cidadão, tem uns vídeos aqui, e tem um outro vídeo que eu vou fazer agora de tarde. A senhora, eu acho que não tem conhecimento dessas irrigações clandestinas feitas na encanação da Prefeitura de Monte Alegre, bombeada pela bomba da Prefeitura de Monte Alegre. A senhora tem conhecimento de alguma irrigação? Colega vereador, se eu me permite a parte. Permito. Pronto, quem pediu primeiro foi eu. Não foi? Então, vereador, é o seguinte, eu estou ouvindo aqui os comentários, o que vocês estão colocando sobre a questão dessa irrigação, que é, pelo que o senhor está falando aí, é ilegal. É preciso acionar as autoridades de segurança, ou fazer uma denúncia, já que tem vídeo, já que tem fotos.
já que tem algo que comprove esse delito, é necessário que seja tomada a providência, porque, no fundo, quem está pagando caro por isso é a população, é as pessoas que pagam. Porque já que tem essas pessoas que estão roubando a água do município, essas pessoas têm que pagar por isso. Então, quem está pagando o pato é quem paga o seu recibo de água todo mês. Então, eu quero aqui endossar o assunto pelo fato de que estou percebendo que está havendo um crime em relação a esse furto de água. Porque, na verdade, é preciso tomar providências. É preciso, já que se sabe, já que tem vídeo, tem fotos, tem alguma informação constando que está existindo gatos, ou seja, irrigação clandestina, é preciso que alguém tome providência, porque isso é um crime, né? Eu acho que quem está sendo lesado é a população. Era só isso, meu colega. Viu, senhor colega Neto Ananias? É que a pessoa que tomava de conta de água, um grande profissional, né, o Leido Manuel, que há 20 anos ele trabalhava na água, que foi demitido, não acontecia esses problemas de faltar assim, 4, 5 dias e estar com bomba queimada e muito menos quebrada. Então, a população alega exatamente isso, que depois que ele saiu, que você sabe que o Leido, ele é um grande profissional, um cara muito responsável, certo? Então, não faltava água assim com precisão, como vem faltando esses dias. Então, eles dizem o quê? Que essa segunda pessoa que foi colocada, são 2 jovens, ele não tem essa tamanha responsabilidade que esse profissional anterior tinha, tá entendendo? É isso que eles alegam, certo? A senhora continua trazendo situações para cá que não é verdadeira. O Leido Emanuel, que era funcionário da prefeitura, ele não tem 20 anos de prefeitura. Procure saber direitinho, ele não tem 20 anos de prefeitura. Outra coisa, meu colega vereador Janilson, a água que a gente está falando especificamente aqui é da prefeitura. Lá é 0800. Não tem papel de luz, não tem papel de água, lá é gratuitamente, toda a vida foi. E eu vou dizer uma coisa aqui para a senhora tem conhecimento de alguma irrigação clandestina, criminosa, que tem várias em Lagoa do Mato, entre Lagoa do Mato e Tremenda da Riacho do Berjo. A senhora tem algum conhecimento de algumas? Já ouvi falar sim, tenho sim. Ah. Porque se a senhora não tem esse conhecimento, e a senhora tem uma que a senhora não tem conhecimento, mas vai ter a partir de agora. E quando eu sair daqui da Câmara, eu tenho uma consulta de 1 hora em Panamirim, um exame, mas vai dar tempo para fazer. Inclusive o seu esposo, o ex-vereador Juvenal Vieira da Silva, tem uma irrigação, viu? Quem está dizendo é o vereador Neto Ananias, agora é 100% verdade. Se a senhora for no Viagem do Berro, no terreno do seu esposo, o ex-vereador Juvenal Vieira da Silva tem uma irrigação no sítio de coqueiro dele lá, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre é quem irriga a plantação do seu esposo, Juvenal Vieira da Silva. Mas é bem pequenininho ali, é só aqueles pinguinhos, não é terrenão grande. De grão em grão a galinha enche o papo. Agora isso é legal. É só uns pinguinhos, não agora, é aquela coisa aguando, mangueira. Na bomba da prefeitura, na bomba da prefeitura de Monte Alegre, a senhora acha legal isso? A senhora, uma parlamentar, vem com essa besteira aqui na Câmara, se a senhora e o seu esposo é o mais errado que tem. Viu? Quando a senhora falou, eu não pedi a palavra porque eu ia falar depois. Mas a senhora, o seu esposo, Juvenal Vieira da Silva, ex-vereador dessa casa, tem irrigação com a Prefeitura de Monte Alegre, dando de tudo, a água e a energia. Viu? A senhora não era para reclamar aqui certas coisas, porque está errada. Viu? Agora o vereador Neto Ananias, ele tem irrigação. Mas olha, procura saber se é da Prefeitura, se eu tenho nada lá de Prefeitura. Viu, minha colega vereadora? Eu fiquei caladinho aqui, é nada, é bem certinho. Está bem certinho irrigar lá. Hoje eu vou fazer um vídeo, vou botar no nosso grupo aqui da Câmara e vou botar nas redes sociais. Para a senhora, quando a senhora for fazer reclamação, a senhora prestar atenção para não se acusar a senhora mesmo, viu? Muito obrigado, era só isso mesmo. Ah, bacana, tá? A senhora está moça de certo. Tá bom, tá bacana, senhora. É melhor apurar os fatos aí, né? É.
Bom, explicações pessoais. Passamos agora a palavra aqui à segunda secretária para saber se tem algum vereador para se inscrever em explicações pessoais. Vereadora Marinalva. Vereador Fernando. Vereador Janilson. Vai? Sim? Janilson, sim? Lucineide. Vereador Fagner. Vai falar, Neto? Com a palavra, o vereador Janilson. Senhor presidente, colegas vereadores, eu apenas quero aqui, nas minhas considerações, a gente deveria ter mais assim um pouco de tranquilidade nos assuntos que a gente traz a ser debatido nessa casa. Não precisa se exaltar, vamos apurar os fatos direitinho. Cada um pode chegar aqui com uma sugestão, com uma reclamação, com um problema, é normal. Isso aqui vai acontecer constantemente, porque aqui é o espaço, é o único canto que a gente tem que debater, trazer os problemas do nosso município, para a gente tentar consertar. Não vamos se exaltar, vamos esfriar os corações, o sangue, para que a gente não leve o assunto a uma degradação mais grave, ou seja, que chama a atenção de uma forma negativa desta casa. Tá? Era só isso que eu queria dizer. É interessante o que a gente está discutindo aqui, porque são assuntos pertinentes que a gente vê que é de interesse público. Agora que nós, colegas vereadores, vamos ter mais calma nos assuntos, nos debates, para que não exaltemos tanto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só para eu não quis pedir o momento das explicações pessoais, mas Netinho, eu queria fazer só um questionamento, meu querido. Para que a gente não seja injusto com ninguém, o meu questionamento era o seguinte: esse suposto desvio de água do ex-vereador Juvenal, ele é um tipo, é um gato ou existem essas ligações? Por exemplo, lá é um serviço de abastecimento de água do município, né? Aí tem ligação em toda a casa, todo o terreno. Aí lá... Não, entenda. Marinal, isso é igual a pecado. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. É pecado, tudo é pecado. A questão é o seguinte: esse ponto de água que está lá no terreno do seu esposo, ele é um ponto legítimo, ligado à rede, direitinho como tem em qualquer outro, ou é clandestino? Então, mas se é ligado, ele está consumindo de forma natural. Se ele tem uma ligação do terreno dele, ele consome do jeito que ele quer. Se ele vai aguar coqueiro, mangueira, lavar carro, isso aí é um problema dele. Isso, eu não vejo nenhum problema com isso. Aí colaborando com o que Jandilson estava dizendo aqui, a gente deve ter também o cuidado de fazer o comentário levando-se em consideração ao fato como ele é. Então, se existe uma ligação lá no terreno do vereador, ele usa a água como ele quiser. Se não, eu estava preocupado se fosse um gato, fosse um gato d'água, mas não é gato, não, Neto. Ele usa a água, se tem um ponto de água no terreno dele legítimo, ele usa do jeito que ele quiser. Claro que é. Não. Eu não estou dizendo que é mais importante aguar os coqueiros do que abastecer casas. Mas o vereador Juvenal também não é culpado. Se lá no terreno dele a água chega lá e se de outro. Não, eu não vou questionar isso aí. Era só isso, senhor presidente, que eu queria saber. Eu queria saber se tinha gato ou se não tinha. Encerrar o assunto aqui por hora, né? Porque cada situação ela deve ser analisada aí, né, de forma individualizada,
né? Mas eu também entendo, e aí eu me filio aqui ao vereador Neto, no sentido de que a prefeitura ela disponibiliza gratuitamente essa água de poço lá em Lagoa do Mato, Riacho do Brejo, para o consumo da casa, para um consumo próprio. E não para que alguém vá fazer irrigação, né? Porque aí não é justo, né? Então, a pessoa que fizer essa solicitação junto à CAERN ou de livre e espontânea vontade cavasse um poço próprio para fazer a irrigação da sua propriedade, né? Então, as pessoas elas acabam sendo prejudicadas em relação a isso. É um ponto que eu vejo, né, que é o aspecto social que esta água, que é disponibilizada de forma gratuita pela prefeitura, ela tem, né? E não é para fazer irrigação de propriedade de ninguém, e sim para o consumo próprio das casas, né? Mas, enfim, é um assunto que de forma particular e que aí cada um se resolva, né, como achar conveniente. Senhor presidente, só sei que não é nem questão de ordem, até porque não houve nenhuma má interpretação, mas já que entrou nesse assunto, eu acho que seria até o ponto, Kleber, de pensar numa lei para penalizar realmente quem faz esse tipo, porque realmente está muito solto. Não é? Como se falou, a gente sabe muito bem, para regulamentar realmente isso aí. Porque realmente o dimensionamento da água, aí é falta de bom senso de uma pessoa estar numa situação dessa, onde não tem condição nenhuma é muito limitado já o quantitativo de água para abastecer toda a população do Lagoa do Mato, e ainda tem pessoas que utilizam essa água para irrigação. Então, chega o ponto até da gente, desse assunto, entrar na Câmara aqui, mas para que a gente possa pensar numa própria lei, para posteriormente regulamentar essa água do município. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar a sessão, eu quero já fazer a convocação dos senhores vereadores para a próxima sessão. E nessa próxima sessão, seguindo inclusive o rito do regimento interno nosso, da Câmara de Monte Alegre, fazer a convocação dos senhores vereadores para estarem presentes na sessão do dia 26 de novembro de 2024, onde nesta sessão nós vamos efetuar o julgamento da prestação de contas do ex-prefeito Severino Rodrigues da Silva, relativo ao exercício financeiro de 2014. Já nos foi encaminhado para esta casa o parecer prévio do Tribunal de Contas, constante no processo 6655/2015, e o processo ele já está tramitando nesta casa. Esse processo ele já tem parecer feito pela Comissão de Finanças desta casa, ele já tem a defesa apresentada, né, pelo senhor Severino Rodrigues da Silva, e ele está apto para ser julgado, né? Então, na próxima terça-feira, nós estaremos efetuando o julgamento das contas do exercício financeiro de 2014 do senhor Severino Rodrigues da Silva. Tá bom? Isso aqui eu estou fazendo porque é uma convocação de julgamento de prestação de contas para a próxima sessão ordinária, até para ficar aqui como um ato de convocação dos senhores vereadores que estão aqui presentes, como também aos vereadores que não estão, mas que a gente vai estar fazendo essa convocação também para se fazerem presentes na próxima sessão. Tá bom? Nada mais havendo, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 25 de novembro do corrente ano, bem como também para a sessão extraordinária, sessão solene, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, a partir das 19 horas, e esta sessão solene ela irá ocorrer no Ginásio Poliesportivo Osmundo Faria, onde ocorrerá a entrega de 26 títulos de cidadão montealegrense, e será às 19 horas aqui no ginásio próximo à Câmara Municipal, né? Os senhores vereadores encontram-se aí devidamente convidados
a participar da referida sessão. Bom dia a todos.